Gente, vamos lá, então. Na nossa aula anterior, a gente começou a falar sobre o processo digestivo na boca. E nós terminamos, nós estávamos no finalzinho da aula, né, falando sobre a passagem do alimento da faringe para o esôfago, durante o processo de deglutição. Então, a primeira etapa de deglutição é na boca, com a língua empurrando o alimento em direção à faringe. Ele escorre pela faringe e pelo esôfago em direção ao estômago. Nesses casos, quando esse alimento está escorrendo, ele é ajudado pela gravidade, quando nós estamos de pé. É importante que a epiglote se feche para que o alimento desça em direção ao esôfago sem entrar na traqueia. Né? Se a epiglote não se fechar e o alimento vier para a traqueia, obstrui as nossas vias aéreas superiores, a gente começa a obstruir, né, a entrada da traqueia e a gente começa a sufocar. Inclusive, um evento que pode ser fatal. Existem manobras, né? Eu falei na aula anterior que é importante a gente aprender essas manobras de como ajudar uma pessoa que está sufocando, porque ela precisa desobstruir a traqueia, para que esse alimento volte aqui para a faringe, e ou seja, ou desça pelo esôfago, ou seja, expelido. Faltou a gente falar dessa aula aqui anterior, que nesse processo, gente, de descida, a partir da boca, todo o trato gastrointestinal, e quando eu digo todo, eu estou falando da boca até o reto e o ânus, todo o trato gastrointestinal tem suas paredes lubrificadas. Tá? Então, o trato gastrointestinal é uma parede, é uma tubulação. O trato gastrointestinal é uma longa tubulação, só que toda essa rede de tubos por onde o alimento passa tem as suas paredes lubrificadas. Quem é esse lubrificante? É uma secreção mucosa, um muco produzido pelo próprio trato gastrointestinal. Esse muco ele é constituído de água, íons, e aí eu vou destacar a presença de um íon no muco, que é o íon bicarbonato. Anota aí, gente, o HCO3- é o íon bicarbonato. Esse é um íon com propriedades básicas. Ele confere basicidade para o muco. Então, o muco que protege a parede do trato gastrointestinal, desde a boca até o ânus, esse muco ele é alcalino, ou seja, ele neutraliza ácidos. Então, alimentos ácidos, por exemplo, a acidez, né, do alimento não vai agredir as paredes do trato gastrointestinal, porque essa parede está protegida por essa barreira mucosa alcalina. O que deixa o muco viscoso é a mesma proteína que deixa a saliva viscosa, mucina, tá? Só que a saliva ainda tem uma proporção maior de água, a saliva é bem aquosa. Já o muco ele é mais concentrado, ele tem mais a consistência de um gel, de uma gelatina. Então, todo o epitélio do trato gastrointestinal está lubrificado por esse muco. O muco tem algumas funções, né, importantes. Ele protege a parede do trato gastrointestinal do ataque ácido, ele protege de escoriações, porque o alimento não passa em contato direto com o epitélio, ele escorre por esse muco, ele facilita, né, a passagem do alimento. Lembra, você tem que empurrar o alimento ao longo do trato gastrointestinal, ao longo de toda essa rede de tubos. Fica muito mais fácil se essa rede de tubos estiver lubrificada, né, se as suas paredes estiverem como se fossem engraxadas. Então, o muco é esse lubrificante, esse gel que protege o epitélio do trato gastrointestinal de fora a fora, com propriedades alcalinas. Uma constituição bem simples, né? Água, íons e mucina. O, a faringe, que é essa estrutura que, ao mesmo tempo, né, conecta o final da nossa boca, né, com o fim das nossas vias aéreas superiores, a partir dela, a gente começa uma rede de tubos que vai desembocar no estômago.
O estômago é a única estrutura do trato gastrointestinal, a partir da boca, que não é tubular, né? O estômago ele é uma bolsa que se dilata na presença do alimento. O restante, vocês podem perceber que são tubos de diferentes calibres, como, por exemplo, o intestino fino, que é o mais delgado deles, o intestino grosso, o esôfago também é menos calibroso, e o estômago é essa grande bolsa onde o alimento é armazenado. Armazenado enquanto sofre uma degradação ácida, né? Porque o estômago tem uma particularidade, ele é um ambiente muito ácido. Vamos falar disso hoje. Então, após a deglutição, o alimento está descendo em direção ao esôfago. Eu queria que vocês descrevessem para mim, ó, esse alimento vai descer pelo esôfago e vai chegar ao estômago. Eu queria que vocês descrevessem para mim que antes de vocês descreverem como é que o alimento está chegando no estômago, eu queria que vocês conhecessem o esfíncter gastroesofágico. O que é um esfíncter, gente? O esfíncter é comum essa estrutura. O esfíncter é uma estrutura muscular. Ou seja, a parede do trato gastrointestinal tem uma musculatura mais densa, mais rígida. E é muito comum que no trato gastrointestinal exista um esfíncter entre um órgão e outro, para controlar o fluxo do alimento. Então, entre o esôfago e o estômago, a gente tem o primeiro esfíncter do trato gastrointestinal, que é o esfíncter, o nome dele já diz, ó, gastroesofágico, entre o esôfago e o estômago. Alguém tem uma ideia de por que esse esfíncter, gente, ele permanece constantemente fechado? Se eu coloco uma câmera lá no esôfago e filmo para baixo, você pode pensar, eu vou ver o interior do estômago. Não vai. Você vai ver um tubo com o fundo fechado. Por quê? Porque o esfíncter fica fechado. Ele é um anel muscular que fica contraído e fecha a abertura do esôfago. Quando o alimento chega, o esfíncter abre, relaxa, e o estômago recebe o alimento. Depois que o alimento passa, o esfíncter volta a se fechar. Oi? Pode ser chamado de esfintercárdia também, não? Que eu já tinha visto esse nome. Cárdia? É. Esse gastroesofágico eu nunca tinha visto, acredita? Era só esfintercárdio pilórico. Ah, tá. O pilórico, né, ou piloro, é o que separa o estômago do duodeno. Isso. Olha, o nosso livro, vamos ficar com gastroesofágico, tá. Eu não tenho que pesquisar se cárdia ainda é atual ou se é um termo em desuso, porque o Tratado de Fisiologia Médica, que é o livro que a gente usa, ele só fala em esfíncter gastroesofágico, ele não usa outro termo. E também acho mais didático, né? Porque a hora que você fala gastroesofágico, você já sabe onde é que ele está, né? Entre o esôfago e o estômago. Gente, alguém sabe por quê? Qual o motivo de eu ter um anel contrátil muscular aqui, fechando a abertura entre o esôfago e o estômago, e só abrindo para o alimento passar e fechando novamente em seguida? Bom, primeiramente o esfíncter, porque ele se abre só quando acho que ele percebe que vem um alimento e ele se fecha para que a comida não volte, né? O que acontece muitas vezes em caso de vômito, a pessoa volta a comida, mas de resto é sempre para permanecer ali do estômago para baixo, creio eu. Professor, Oi. Sim. Isso aí é por causa do refluxo, não é? O esfíncter. Isso, tem a ver com refluxo. O refluxo, na verdade, é uma falha do esfíncter. O estômago, gente, é uma bolsa contrátil. É como se ele fosse uma bolsa viva, uma bolsa que se contrai sozinha, que contrai e relaxa. Só que o estômago, ele é essa bolsa, só que ele está repleto de um líquido altamente ácido. Pra ter uma noção, o pH do estômago é próximo de 1. Isso é um pH altamente corrosivo. Você pegar um ácido, como o ácido do estômago, o ácido clorídrico, em pH 1, e pingar na sua mão, você vai derreter a sua pele. Você vai degradar o seu tecido epitelial e vai fazer um buraco na sua mão, uma úlcera. O ácido estomacal é altamente corrosivo. O estômago, a gente vai ver, ele tem estruturas para se proteger desse ácido, mas o esôfago não. Então, quando o alimento chega, o estômago começa a se contrair, por dois motivos. Para misturar o alimento com o suco gástrico, né, e permitir que esse alimento seja liquefeito pelo ácido gástrico, e ele também se contrai para empurrar o alimento aqui, ó, em direção ao duodeno. Vai sendo feito aos poucos, né? O estômago cabe aí 1 quilo,
1,5 litro, né, de volume, não dá para ele se esvaziar inteiro de uma vez para o duodeno, porque o intestino fino é bem delgado. Aqui, o calibre dele é pequeno, então o alimento vai passando aos poucos. Então o estômago se contrai para empurrar esse alimento em direção ao duodeno e também para misturá-lo dentro do estômago. A questão é que, ao se contrair, pensa o seguinte, você tem uma sacola cheia de líquidos, de repente você aperta ela. Se ela tem duas saídas, concorda comigo que o líquido pode sair tanto por aqui, quanto por cima? E aí, nesse caso, eu não quero que esse ácido reflua em direção ao esôfago. A parede mucosa que protege o esôfago não é forte o suficiente para conseguir conter a acidez do estômago, do suco gástrico. E por isso, quando esse líquido reflui altamente ácido, ele pode começar a corroer as paredes do esôfago, gerando uma úlcera esofágica, tá? Ou uma esofagite, uma inflamação da parede do esôfago, que se ficar muito profunda, vira uma úlcera. Pode acontecer até no próprio estômago, né, professor? Pode acontecer no próprio estômago. O estômago é o principal local onde isso pode acontecer. As pessoas que têm o refluxo, ou seja, que por algum motivo o esfíncter não consegue conter o retorno do ácido gástrico, isso se intensifica quando deitado, tá? Então, pessoas que têm alguma dificuldade, algum problema na contração do esfíncter, quando elas se deitam, aí por uma questão, né, de gravidade mesmo, o ácido tem mais propensão a voltar. Então, muitas pessoas que têm um refluxo muito intenso, elas nem conseguem dormir deitadas, elas têm que dormir numa posição mais sentadas. Porque senão porque o esfíncter delas normalmente tem uma hérnia e ele já não se contrai de forma adequada, ele permanece aberto e o ácido reflui. Não fica só no esôfago não, tá, gente? A pessoa, dependendo do nível de refluxo que ela sofre, ela pode acordar com uma faringite, a garganta toda inflamada e achar que está com uma infecção normal de garganta, provocada por alguma bactéria. Nada disso. Pode ser o próprio ácido do estômago voltando e corroendo a região aqui das amígdalas, né, da nossa faringe. Até a própria boca pode ser atingida, tá bom? Então, as pessoas acordam, às vezes, com muitas aftas, aquelas aftas podem ser fruto da acidez estomacal, voltando para a boca e corroendo alguns pontos específicos da mucosa da boca e gerando aquelas inflamações, as aftas. Um outro sinal de que o refluxo está tão intenso que está voltando para a boca é sabe quando a gente perde fica com os dentes muito sensíveis à água gelada, ao frio, muito comum ser provocado por ácidos, como limão, por exemplo. Mas quando é por limão, é um dente ou outro, né, que fica sensível. Quando você acorda com os seus dentes todos sensíveis, especialmente os mais de trás, né, é sinal de que o ácido está refluindo e o ácido também tem assim como o limão, o ácido do estômago também aumenta a sensibilidade dos dentes. Então você fica com dificuldade de respirar pela boca, ou com ar frio, né, ou alimentos gelados, água gelada, você não tolera. Tá? Então o esfíncter tem essa função. O gastroesofágico, a principal função dele é se manter fechado para que o ácido estomacal não reflua quando o estômago estiver se contraindo e quando a gente estiver deitado. Porque se refluir vai danificar a parede do esôfago, até mesmo da faringe e até mesmo da mucosa da boca. Já o esfíncter pilórico, que separa o estômago do duodeno, ele está aqui para conter o esvaziamento gástrico. Lembrando que o estômago tem 1,5 litro e o duodeno é um cano bem fino, bem delgado. Então, o esvaziamento gástrico tem que acontecer aos poucos. Alguns ml do bolo alimentar tem que passar do estômago para o duodeno aos poucos. Quem contrai, quem abre e fecha, controlando esse fluxo de alimento, é o esfíncter pilórico. Mais uma vez, todos os esfíncteres são regiões onde a parede muscular do tubo é mais espessa. E aí ela acaba formando um anel contrátil que fecha a passagem de uma estrutura do trato gastrointestinal para a próxima. Vão existir mais 2 esfíncteres ainda que a gente vai estudar. A válvula iliocecal, tem um esfíncter aqui, aqui, onde o intestino fino se liga no grosso.
e tem um esfíncter final, que é o ânus, né, da onde que liga o trato gastrointestinal ao ambiente externo, por onde as fezes são eliminadas. Então, a gente tem um esfíncter aqui, separando esôfago de estômago, outro aqui, separando estômago de intestino fino, uma aqui, separando intestino fino de grosso, e, por fim, o ânus. São os 4 esfíncteres que nós vamos ver. Gente, quando o alimento chega no estômago, o estômago começa a produzir o suco gástrico. Assim como a saliva na boca era a solução digestiva da boca, aqui no estômago, a solução digestiva do estômago é o suco gástrico. Lembra que a saliva continha água e íons, e eu falei que esses são constituintes de qualquer solução digestiva ou de qualquer solução biológica? Então, o suco gástrico também tem água, íons, só que ele tem como constituintes característicos esses 3 aqui, ó. O suco gástrico é repleto de íons H+, Cl-, né? Esses íons H+, e Cl- são provenientes da ionização do ácido clorídrico. Então, escreve aí, o ácido que acidifica o suco gástrico, produzido pelo próprio estômago, é o ácido clorídrico. Ok? Além do ácido clorídrico, o estômago contém uma enzima, assim como a boca, na saliva, tinha a ptialina. Lembra que a ptialina quebrava amido em maltoses? Quebrava a molécula de amido em disacarídeos maltoses. Aqui a pepsina, ela vai começar a digestão de proteínas, tá? Ela não digere carboidrato. A pepsina já vai ser uma enzima dedicada à digestão de proteínas, a quebrar proteínas. Na boca, a gente tem uma enzima que quebra amido, ptialina. No estômago, o suco gástrico traz uma nova enzima, a pepsina, que quebra proteínas. E esse FI, quem é o FI? O FI é uma proteína produzida pelo estômago chamada fator intrínseco. Puxa uma sedinha aí e escreve. Fator intrínseco. A gente vai destacar o fator intrínseco depois, porque ele é o único produto do estômago que é vital. Tá? Se eu precisasse extirpar todo o meu estômago, eu só morreria pela falta do fator intrínseco. Tá? A única função vital do estômago é produzir fator intrínseco. Tá, professor, mas e o ácido e a pepsina na digestão não é importante? Auxiliam na digestão, mas não são fundamentais. Lembra para vocês que eu falei que o suco digestivo fundamental é o suco pancreático. A digestão que acontece na boca e no estômago, elas são dispensáveis. Lógico, a digestão ficaria mais dificultada, né? Mas Professor, ela deixa eu te aconteceria do mesmo. perguntar. Oi? Essa pepsina, eu tinha visto uma coisa sobre ela. Aí eu tinha visto, é verdade que quando ela tá no estômago, ela tá na forma de pepsinogênio, e aí esse HCl dá uma ativada nela? Ou isso é no delgado? Exatamente isso. Eu tinha falado disso. Sim, ela é produzida de forma inativa e depois ela é ativada. Tá. A forma inativa dela é o pepsinogênio. Vamos chegar nisso. Mas é exatamente isso. Então, do que é constituído o suco gástrico? Eu acho muito importante vocês conhecerem as constituições das soluções digestivas. A gente viu que na boca a saliva tinha água, íons, mucina e ptialina. O suco gástrico ele tem água, íons, ácido clorídrico, pepsina e fator intrínseco. Nós vamos entender como é que isso aqui é produzido, tá? Agora. E, ok, o estômago, então, é ocupado por uma solução digestiva altamente ácida. Pode puxar aí uma setinha e colocar que o pH do estômago é entre 1 e 2. Um pH tão baixo assim é extremamente ácido. Tá? Então, o pH estomacal é entre 1 e 2. Lembra que o pH da saliva era em torno de 6, né? Era um pH neutro. Aqui não. O estômago já produz uma solução digestiva altamente ácida. Quem produz o suco gástrico, gente? São células presentes nessas duas glândulas que eu destaquei para vocês.
O estômago, a parede estomacal, ela tem dois tipos de glândulas principais. A glândula oxíntica, a glândula gástrica, que também pode ter o mesmo nome dessa célula aqui, ó, oxíntica. Tá? Mas vamos deixar gástrica para vocês não confundirem. Glândula gástrica e a glândula pilórica. Essas duas glândulas são glândulas características do estômago e serão elas as produtoras do suco gástrico. Então lembra, a saliva era produzida pelas glândulas salivares. São glândulas anexas da boca. Já o estômago, na própria parede do estômago, eu tenho dois tipos diferentes de glândulas, com células distintas, que produzem o suco gástrico. Quais são essas glândulas? Pilórica e glândula gástrica. Quais as células que tem em cada uma? A glândula pilórica, ela é rica na célula principal e em células G. A glândula gástrica é rica em célula oxíntica ou parietal e também em células ECL. Vocês repararam que nas duas glândulas eu desenhei umas células em azul? No pescoço da glândula, aqui, ó, no começo da glândula, no fundo as células são diferentes, né? Mas no pescoço ambas têm células iguais. Ó, a pilórica tem essas células azuis, a gástrica também. O fundo da gástrica e o fundo da pilórica são diferentes. Aqui tem célula G e célula principal. Aqui tem célula ECL e célula oxíntica. São 4 tipos celulares muito importantes na produção do suco gástrico. E essas células azuis, professor, que estão tanto na pilórica, na gástrica, quanto na pilórica? Gente, essas células são células mucosas. O que elas estão fazendo? Produzindo o muco que protege o estômago. O muco que protege o estômago, gente, ele é espesso. Ele é mais espesso do que no restante do trato gastrointestinal e ele é mais alcalino. Ele tem bastante íons bicarbonato, ó, HCO3-. Ele tem muito íon bicarbonato. Por quê? Porque esse muco tem que ser básico, pessoal. Por que que o muco do estômago tem que ser espesso e alcalino, básico? Para dar uma neutralizada e proteger ali de corroer? Neutralizar quem? O ácido do estômago, no caso, um pH básico para neutralizar o ácido? Exato, para neutralizar o ácido clorídrico. Do contrário, gente, o ácido clorídrico do estômago, vamos supor que por algum motivo, essa região aqui, ó, do meu estômago, o fundinho do meu estômago, o antro, né, não esteja produzindo muco. Essa região aqui não está. O que vai acontecer? O ácido estomacal vai atacar o epitélio do estômago e vai começar a corroê-lo. E aqui... Corrosão, a gastrite? Inicialmente, esse ataque ácido vai inflamar a parede do meu estômago. Essa região inflamada, que perdeu o muco e foi atacada pelo ácido, quando ela inflama e é uma lesão superficial, eu vou dizer que eu tenho uma gastrite. Uma inflamação superficial, né? Decorrente de uma queimadura ácida. Se eu não tratar e essa queimadura começar a ficar mais profunda, gera uma ferida escavada, profunda na parede do meu estômago, que pode inclusive perfurar o meu estômago, abrir um buraco nele. Essa ferida mais profunda eu já não chamo de gastrite, eu vou chamar ela de ulceração. Úlcera. O que é uma úlcera, então? É uma evolução da gastrite. A gastrite é quando a queimadura ácida ainda está superficial, é uma inflamação provocada pela queimadura do ácido na parede do estômago. Se o ácido continua escavando e faz uma ferida mais aprofundada, já não é mais gastrite, é úlcera, que é um quadro mais grave. A úlcera, como ela é mais profunda, acaba atingindo vasos sanguíneos da parede do estômago. Então é comum que esses vasos, quando eles são atacados pelo ácido, eles se rompem e ocorre sangramento dentro do estômago. Então a gente vai perceber que há esse sangramento ou no vômito, porque o vômito fica cheio de manchas de coágulos pretos, de grumos pretos, aquilo ali é sangue coagulado, ou as fezes deixam de ser marrons e ficam pretas.
Fezes pretas são um alerta, viu, profissionais da saúde aí. Fezes pretas indicam sangramento em algum ponto do trato gastrointestinal. Pode ser uma coisa como, pode ser um sangramento decorrente de uma ulceração na parede do estômago, pode ser um tumor, um câncer no cólon, por exemplo. Então, sangramentos, fezes escuras precisam ser investigadas. Preciso fazer uma endoscopia, que é uma filmagem do esôfago, do estômago e até do duodeno, para ver se tem alguma ferida sangrando aqui. Se não tiver, preciso fazer uma videocolonoscopia, que é pelo sentido oposto, né? Endoscopia pela boca, a videocolonoscopia pelo ânus, filmando o seu cólon e o seu intestino grosso, né, especialmente, e também o fino. Para quê? Para ver se nessas estruturas tem alguma ferida sangrando. Então, cuidado, tá? Fezes pretas são um indicativo de sangramento no trato gastrointestinal e sangramento precisam ser investigados, porque pode ser uma neoplasia de intestino, que é muito comum, ou de estômago, e ela precisa ser tratada o quanto antes para aumentar as chances desse paciente. Professor? Oi. Quando o médico fala assim que não tem nenhuma bactéria, ele quer dizer que não tem bactéria no intestino ou no estômago? Porque tem bactéria que sobrevive ao pH do estômago? Sim, tem uma bactéria que não só sobrevive, mas ela nada aqui no suco gástrico e ela fica se depositando aqui no muco. Inclusive, quando, por algum motivo, a gente deixa de produzir muco numa região e o ácido gástrico ataca a parede do estômago e gera uma ferida, a bactéria que vive aqui no estômago, ela se aproveita disso e começa a infectar essa ferida. Isso é um problema, porque pensa o seguinte, gente, você tem uma feridinha na sua mão, aí todos os dias, várias vezes por dia, você vai ali e pinga 3 gotinhas de ácido. De 3 em 3 horas, você pinga 3 gotinhas de ácido. Essa ferida sua vai sarar ou ela vai piorar? Piorar. Isso é uma ferida na parede do estômago. Toda vez que você come, o estômago produz ácido, o ácido vai lá e dá uma atacada naquela ferida. Por isso que as feridas estomacais, para elas cicatrizarem, para a gente dar uma chance delas cicatrizarem, a gente precisa tomar um medicamento que bloqueia a produção do ácido. A gente vai ver isso lá na farmacologia no futuro. Mas o que é o problema do estômago? É que ele é um ambiente repleto de bactérias. Então, essa bactéria pode se aproveitar de que surgiu uma ferida e ela se instala nesse tecido lesionado e gera uma infecção. Então, vai piorar ainda mais, porque já estava ruim, aquela coisa, né? Não tem nada tão ruim que não possa piorar. Já estava ruim ter uma ferida no estômago com ácido atacando ela o tempo todo. Fica pior ainda se ela infeccionar, porque aí o meu tratamento não é só parar a produção de ácido. Eu tenho que parar a produção de ácido e ainda preciso matar a bactéria. Então, não adianta tomar só um medicamento que para a produção de ácido. Tem que tomar um antibiótico junto, antibacteriano, para matar a bactéria. Então, muitas vezes é feita uma biópsia para ver se essa ferida está ou não contaminada. Se ela não estiver contaminada com uma bactéria infectada, basta que eu tome um medicamento para parar a produção de ácido. Se tiver a presença da bactéria, além de parar a produção do ácido, eu preciso tomar um antibacteriano para matar essa bactéria, para conter a infecção e dar tempo da parede do meu estômago cicatrizar. Tá certo? Dito isso, gente, só apresentar para vocês, eu já apresentei, né? Célula G e célula parietal, que são características, célula ECL e célula oxíntica, célula principal ou célula G na pilórica, célula oxíntica ou parietal e célula ECL na gástrica. Ambas as glândulas típicas do estômago têm células produtoras de muco, e o muco do estômago é espesso e alcalino, para neutralizar o ácido. Só para vocês saberem, tá? Uma das grandes causas de gastrite no mundo é o uso de anti-inflamatórios não esteroidais. Os anti-inflamatórios não esteroidais, que são fármacos muito comuns, que todos nós temos em casa e fazemos uso recorrente, eles param a produção desse muco
Essa é uma reação adversa deles, tá? Então, eles deixam o nosso estômago desprotegido. Por isso que, ao tomar esses fármacos, é muito comum que a pessoa comece a relatar uma sensação de azia, de queimação. Por quê? A dor é em queimação porque o anti-inflamatório faz parar de produzir o muco, o ácido ataca a parede do estômago e uma gastrite se inicia. Anti-inflamatórios não esteroidais, para quem não sabe, são ibuprofeno, naproxeno, nimesulida, ácido acetilsalicílico, meloxicam, piroxicam, diclofenaco, aceclofenaco, celecoxib. Esses são alguns dos anti-inflamatórios não esteroidais, que a gente usa como analgésico também como antitérmico. E por isso são muito populares. Então, cuidado com o uso desses fármacos. Eles tiram a proteção mucosa do estômago. Oi? E se não esteroidais significa o quê? Porque a estrutura química deles não tem o núcleo esteroide. Os outros anti-inflamatórios mais potentes, como a dexametasona e a betametasona, por exemplo, a estrutura química delas é esteroidal. Lembra que eu mostrei aqui o colesterol? Ó? Que o colesterol tem um núcleo esteroidal? Os anti-inflamatórios esteroidais têm esse mesmo núcleo. E os não esteroidais não têm. Eles são menos potentes. Eles têm uma estrutura química diferente. Se o anti-inflamatório tiver essa estrutura, ele é esteroidal. É por isso que o médico sempre pede para a gente comer antes de tomar esses anti-inflamatórios? Não, o alimento não vai te proteger, não. Você pode comer ele com ou sem alimentos e ele vai prejudicar a produção do muco no estômago da mesma forma. Tá? Então, e a sensibilidade a esses fármacos é distinta. Tem gente que toma uma semana e não sente queimação. Tem gente que na primeira dose toma ibuprofeno de manhã, de tarde ele já está com uma sensação de azia e queimação. Então, tem gente que é mais sensível e outros menos. Mas qualquer pessoa que usar um anti-inflamatório não esteroidal por muito tempo, ele vai perder a proteção mucosa no estômago e vai ter um ataque ácido e desenvolver uma gastrite. Por isso que os medicamentos têm que ser usados de forma racional, porque de forma irracional, ao invés de resolver um problema, eles criam outro. E o problema que o anti-inflamatório causa é esse. Ele pode gerar uma gastrite ou até uma úlcera. Tudo bem? Descrevam para mim, gente, como é que o alimento está chegando no estômago. Descreva as características físicas. Como é que ele está chegando no estômago? Vamos? Vou ajudar. Inteiro ou em pedaços? Pedaços. Em pedaços. Pedaços. Por que em pedaços? Por causa da mastigação? Já iniciou ali o Porque processo. ele foi mastigado, né? Ele foi mastigado, ele foi amassado, ó. Ele foi amassado pelos premolares e pelos molares, e ele foi cortado pelos incisivos. Então, ele está todo triturado. Além disso, tá seco ou ele está umedecido? Umedecido. Pelo quê? O que está umedecendo? Pela saliva. Pela saliva. Já tem algum nutriente digerido? Já iniciou o processo de digestão de alguma coisa? Já. Sim, né? As moléculas de amido foram quebradas pela pitialina em maltose. Uma pergunta, a pitialina, quando esse alimento chegar no estômago, ela vai continuar agindo? Vai. Vai. De Vai continuar, forma porque nenhuma, continua o sabe por processo no quê? estômago. Não vai continuar, sabe por quê? Sério? Porque a pitialina demanda que pH para ela atuar? Ah, é verdade, ela age no básico. No neutro. Ela age no pH neutro. Quando ela chegar no estômago, ela vai encontrar um pH altamente Ácido. ácido. As enzimas, gente, se elas tiverem uma variação brusca de pH, elas param de atuar. A pitialina ela é inativada assim que ela entra em contato com o suco gástrico. Então, o alimento chega no estômago em pedaços, envolto numa secreção neutra, que é a saliva, uma solução digestiva neutra, e com o amido parcialmente digerido.
Por que parcialmente? Porque a pitialina não quebra todo o amido que a gente ingeriu, ela vai quebrar uma parte, cerca de metade, 40% do amido que a gente ingeriu, ela quebra. Quando chega no estômago, esse alimento em pedaços é misturado ao suco gástrico. O que o ácido gástrico vai fazer? Qual é o papel dessa acidez excessiva do estômago? Ela é antisséptica? É. Muitas bactérias e micro-organismos não vão sobreviver a esse ambiente ácido. Mas cuidado para não achar que o estômago é estéril, tá? Para bactérias sobreviver, para várias espécies de bactérias e fungos, sobreviver à acidez estomacal é tranquilo. Elas conseguem viver nesse ambiente altamente ácido tranquilamente. Tá? Lembra que bactéria é um organismo muito resistente. Tem bactéria em águas termais extremamente quentes, na borda de vulcões. Tem bactéria em lagos ácidos, em lagos tóxicos. Então, a bactéria, a acidez do estômago não é grande desafio para muitas espécies de bactérias, não. O ácido do estômago, a gente vai pegar esse alimento em pedaços e ele vai liquefazer ele. Então, tudo que chega ao estômago em pedaços vai virar uma grande sopa, vai ficar liquefeito. A gente chama de bolo alimentar ou de quimo, porque ele vai passar para o duodeno agora como uma pasta. Tá? Então, aquele alimento que chegou em pedaços vai virar uma pasta. Ah, professor, eu fui lá num rodízio, comi 1 quilo de carne. Aquela carne toda, então, vai ser liquefeita? Ela vai virar uma pasta ácida. Essa pasta ácida que vai passar para o duodeno. Ela é mais pastosa ou é mais líquida? Vai depender se você comeu com alimento, sem alimento, vai depender da quantidade com água, sem água, vai depender da quantidade de líquido aqui no seu estômago. Ela pode ser uma solução ácida bem líquida, ou ela pode ser mais pastosa, né, mais gelatinosa. Mas, enfim, o alimento é liquefeito e depois passa ao duodeno aos poucos. Já vou adiantar para vocês que lá no duodeno, assim como o esôfago não tolera a acidez do estômago, o duodeno também não. Por isso que assim que esse alimento ácido passa para o estômago, carregando, né, esse suco gástrico rico em HCl, assim que chega no duodeno, o intestino para alcalinizar o bolo alimentar. Então, se ele era neutro na boca, ácido no estômago, no duodeno ele vai ficar alcalino, básico, tá bom? Então, assim que passa para o duodeno, o alimento fica alcalinizado. Vamos estudar agora como é que essas células das glândulas pilórica e gástrica produzem o suco gástrico. Olha que interessante, gente. Assim que o alimento chega no estômago, ele pesa o estômago, né? O alimento é sólido, ele tem um peso. Então, quando ele chega no estômago, ele pesa o estômago e dilata a parede estomacal. Essa dilatação vai estimular essa célula aqui, ó, a célula G. Então, a dilatação do estômago estimula a célula G. O que a célula G produz? Ela produz um hormônio chamado gastrina. A gastrina vai... aqui, ó, a célula G da glândula pilórica. Quando a parede do estômago dilata, ela percebe essa dilatação e começa a produzir o hormônio gastrina. A gastrina vai agir sobre a célula ECL. E a célula ECL, estimulada pela gastrina, vai produzir histamina. A histamina produzida pela célula ECL vai estimular a célula oxíntica, que é essa aqui, ó, da glândula gástrica. A célula oxíntica é a célula que produz ácido clorídrico e fator intrínseco. Então ela é uma das células de maior destaque na histologia do estômago, né? na citologia do estômago. Dentre as células estomacais, a gente tem que destacar a oxíntica, porque é ela que, quando estimulada por histamina, vai produzir ácido clorídrico e fator intrínseco. E olha, o ácido clorídrico e o fator intrínseco são dois constituintes típicos do suco gástrico. O ácido clorídrico, gente, a acidificação do suco gástrico agora, por fim, vai estimular essa célula aqui, ó, a principal. A célula principal estimulada pela acidez, porque a célula oxíntica está produzindo ácido,
ela vai produzir uma proteína inativa chamada pepsinogênio. Só que o pepsinogênio, em meio ácido, é clivado, ou seja, ele é quebrado e ativado em pepsina. Pepsina é a enzima do estômago que age em pH ácido e quebra proteínas. Anota aí quem é a proteína principal que a pepsina ataca. Ela quebra colágeno. Por isso que é uma bobeira pensar que eu tomo colágeno e absorvo colágeno no meu intestino. Impossível. De quando chega no estômago já, a pepsina ataca o colágeno. A pepsina é uma tesoura de colágeno. Ela pega a proteína colágeno e picota ela em pedaços. Transforma ela em pedaços menores. Ela pega o colágeno, que é um polipeptídeo, e transforma em oligopeptídeos, pedaços menores. Pensa na pepsina como uma tesoura que corta o colágeno em pedaços para facilitar a digestão dele final aqui, ó, no duodeno, no intestino fino. Professor, Dá uma respirada aí que nós vamos fazer isso tudo de novo. professor, Sim. você podia explicar novamente? Não, vou repetir tudo. Eu estou dando um tempinho para vocês copiarem. Posso fazer de novo? Repete Pode. devagar, por favor, professor. Mais devagar um pouquinho. Vamos fazer isso mais de uma vez. Vocês vão ver que aos poucos vocês vão pegar toda a cascata. Essa é uma cascata fisiológica, isso é comum em fisiologia, tá? A comunicação de uma célula com outra até gerar um resultado, que é a produção de um hormônio, de uma solução digestiva, no caso. Sim, Pedro, bactérias são importantes, especialmente no intestino grosso, para finalizar o nosso processo digestivo. Nós temos uma microbiota fantástica no nosso intestino. Para vocês terem uma ideia, nós temos mais células bacterianas vivendo no nosso trato gastrointestinal do que células do nosso próprio corpo. Então, a quantidade de células de micro-organismos no nosso intestino é maior do que a quantidade de células no nosso organismo. Então, nós temos uma microbiota muito abundante. Quem faz essas cirurgias que alteram a fisiologia do estômago muda sim, tá? A produção tem uma atividade na apostila que é justamente para vocês estudarem as diferentes técnicas de cirurgia bariátrica, de interferência na digestão no estômago. E, inclusive, algumas interferem também no intestino fino. Vamos de novo, então? Ó, a chegada do alimento no estômago pesa o estômago. O estômago é uma bolsa, quando você enche ela de alimento, ele pesa e dilata. Essa dilatação é detectada pela célula G. A célula G, quando detecta essa dilatação da parede do estômago por conta da presença do alimento, ela produz gastrina. A gastrina é um hormônio que vai estimular a célula ECL. Então, a célula G, estimulada pela dilatação da parede do estômago, provocada pelo peso do alimento, a célula G produz gastrina. Gastrina é um hormônio que estimula a célula ECL. A célula ECL, por sua vez, produz histamina. A histamina age sobre a vizinha dela, a célula oxíntica ou parietal. O que a histamina faz na célula oxíntica ou parietal? Ela estimula a célula oxíntica ou parietal a produzir o ácido clorídrico e o fator intrínseco. São dois constituintes importantes do suco gástrico. Quem está faltando no suco gástrico? A pepsina. Como é que ela é produzida? À medida que a célula oxíntica vai produzindo ácido clorídrico, o suco gástrico vai ficando ácido. Ácido, o pH dele vai caindo, até chegar perto de entre 1 e 2. À medida que o suco gástrico vai acidificando, a célula principal, que é essa, detecta essa acidez
E diante da acidificação do suco gástrico, ela começa a liberar pepsinogênio, produzir uma proteína chamada pepsinogênio. Esse pepsinogênio em meio ácido, ele é clivado, ele é ativado, ele é partido. Ele perde uma porção e o que resta dele a gente chama de pepsina, que é uma enzima ativa em pH ácido. A pepsina, que é uma parte do pepsinogênio, que é a parte ativa do pepsinogênio, vai atacar proteínas, ela vai quebrar proteínas. A digestão de proteínas, então, começa no estômago por ação da pepsina. O principal alvo da pepsina é uma proteína muito popular, que a gente chama de colágeno, que é uma proteína presente no interstício dos tecidos, ou seja, no espaço entre as células. E hoje em dia nós temos até suplementos à base de colágeno, né? Mas o colágeno está presente no interstício, no espaço entre uma célula e outra dos tecidos animais especialmente. Professor, Oi. quando nós ingerimos, por exemplo, ovo cozido, frango, peito de frango, essas proteínas já são quebradas aí pela pepsina aí no estômago, ou elas são quebradas no delgado, que você falou que elas quebram principalmente o colágeno, mas aí elas já são iniciadas esse processo no estômago ou no delgado? Principalmente o colágeno, mas ela quebra todo tipo de proteína, a pepsina. Tá bom. Só que o principal alvo dela é o colágeno, mas ela quebra outros tipos de proteína. Só que ela faz um corte grosseiro. Pensa o seguinte. Vamos pensar aqui, ó. Deixa eu ver na apostila. Vamos pensar aqui na aula 1, ó. Eu trouxe para vocês a estrutura da beta-caseína. Olha o tamanho da beta-caseína, que é a proteína do leite. A proteína do soro do leite que a gente tem no whey aí. Olha, ela tem 209 aminoácidos. Olha o tamanho dessa proteína. Isso aqui é uma cadeia, ó. Ele está numerando ela para você, mas são 209 aminoácidos ligados um atrás do outro, em fila, né? Se a pepsina agir aqui por pedaços de 52, 53 aminoácidos, ela vai quebrar aqui, vai quebrar aqui, vai quebrar aqui. Ela vai separar essa grande proteína em 4 pedaços grandes. Tá vendo que o corte dela é bem grosseiro? Vamos supor que se ela cortar aqui, ó, e gerar um pedaço de beta-caseína de 50 aminoácidos, eu ainda preciso quebrar todas essas ligações, separar cada um desses aminoácidos uns dos outros, lá no duodeno, para eu conseguir absorver esses aminoácidos. O corte é bem grosseiro, tá? Ela só eu quero laços menores. Tá bom, obrigada. Entendeu? Então, a chegada do alimento ao estômago pesa o estômago. Esse peso dilata a parede. A dilatação é detectada pela célula G. Em resposta a essa dilatação, a célula G produz um hormônio, a gastrina. A gastrina estimula a célula ECL a produzir histamina. A histamina é uma amina que vai se ligar na célula oxíntica e estimular a célula oxíntica a produzir ácido clorídrico e fator intrínseco. O ácido clorídrico, à medida que vai sendo produzido, ele acidifica o suco gástrico. Essa acidificação é percebida pela célula principal. A célula principal, quando percebe que o suco gástrico está ácido, ela começa a produzir uma proteína inativa chamada pepsinogênio. No ambiente ácido, o pepsinogênio perde um pedaço, e o que sobra dele é a sua parte ativa, que é chamada de pepsina. A pepsina é uma enzima, a enzima pepsina. Assim como a pitialina da boca atacava o amido e quebrava ele em pedaços menores, a pepsina agora vai atacar proteínas e quebrar as proteínas em pedaços menores. Proteínas são polipeptídeos, né? Longas cadeias de aminoácidos. A pepsina vai reduzi-las para pequenas cadeias, para cadeias menores, chamadas oligopeptídeos. Oligo é de pouco, moderado, ou seja, são peptídeos de tamanho moderado. Não são tão grandes como uma proteína inteira, mas também não são aminoácidos isolados. Tá? Então, a pepsina faz um corte grosseiro, inicial.
A quebra das ligações peptídicas, separando um aminoácido do outro, isso só vai acontecer no duodeno, graças ao suco pancreático, tá bom? A pepsina é só uma primeira clivagem nas grandes proteínas. A albumina, beta-caseína, mas especialmente o colágeno. Muita gente vai lá e compra assim. Você pode comprar a proteína inteira, isolada, ou você pode comprar ela quebrada, já hidrolisada. Mas a hidrolisada é mais cara. Tem motivo para eu pagar pela hidrolisada? Não tem. O que é hidrolisada? É a beta-caseína quebrada em pedaços. Mas eu não preciso comprar ela hidrolisada, porque eu tenho no meu estômago uma enzima que faz isso. Então não tem que pagar mais caro e comprar uma proteína hidrolisada, porque o meu trato gastrointestinal tem uma enzima que faz isso de graça. Ela vai pegar as grandes proteínas do leite e quebrá-las em pedaços. Vai hidrolisar as proteínas. Então não precisa de eu fazer isso, de eu comprar hidrolisado. E o meu suco pancreático ainda tem outra coleção de enzimas que vai terminar de quebrar essas proteínas. Dúvidas, gente, dessa... Professor, Oi. você pode explicar de novo a partir da célula principal? Então vamos lá. A chegada do alimento no estômago pesa o estômago, dilata a parede do estômago. Essa dilatação estimula a célula G a produzir gastrina. A gastrina é um hormônio que estimula a célula ECL a produzir histamina. A histamina é uma amina que vai se ligar na célula oxíntica ou parietal e estimulá-la a produzir ácido clorídrico e fator intrínseco. O fator intrínseco nós vamos ver a função dele depois. O ácido clorídrico produzido pela célula oxíntica, ele vai se acumulando no suco gástrico, que vai ficando cada vez mais ácido, ou seja, o pH cada vez mais baixo, até chegar perto de 1. Essa acidificação do suco gástrico vai estimular a célula principal. A célula principal aqui da glândula pilórica, quando detecta que o suco gástrico está ácido, ela produz uma proteína inativa, chamada pepsinogênio. Esse final aqui, ó, gênio, em proteínas, significa que ela está inativa. Então, a célula principal, em resposta à acidificação do suco gástrico, produz pepsinogênio. O pepsinogênio é uma proteína grande, ela é quebrada, ela perde um pedaço. O que resta do pepsinogênio é a parte ativa dele, chamada de pepsina. A pepsina é uma enzima metabolicamente ativa, né? O que a pepsina faz? Ela quebra proteínas. Ela parte grandes proteínas em pedaços. Mas uma quebra bem grosseira, como eu mostrei lá na beta-caseína. Uma proteína de 200 aminoácidos vai ser cortada em 4 pedaços de 50. Está longe ainda de terminar a digestão de proteínas, porque a digestão de proteínas, eu preciso pegar essa proteína de 200 e quebrar ela em 200 aminoácidos isolados. Então, a quebra tem que ser bem minuciosa. A pepsina só faz uma primeira quebra, né? Ela parte as grandes proteínas em pedaços menores. Foi? Foi, obrigada, professor. Vamos terminar, gente. Me arrependi depois desse desenho aqui, porque eu falei para vocês desenharem numa outra página. Mas eu acabei achando que estava um espaço em branco aqui e quis desenhar. Mas o ideal, para quem ainda não fez, é fazer esse desenho aqui, ó, do estômago, né, na página 12. E esse aqui você faz em outra página, na 10 ou na 11, que estiver livre. Essas aqui são as camadas do trato gastrointestinal. Por que eu faço elas junto com o estômago? Porque eu aproveito a ideia do ácido clorídrico para explicar um negócio aqui sobre as ulcerações. Mas vamos lá. Gente, imagina que... Oi. Desculpa te incomodar. Então, se a gente tomar colágeno, não vai resolver, no caso. Se você tomar ele, comprar e tomar, é em vão, ou não? Olha, se você já tem uma dieta rica em proteínas, você já tem os aminoácidos que você precisa para produzir o seu colágeno, lá nos seus tecidos. Só faz sentido você tomar um suplemento com proteínas, seja colágeno,
seja a albumina, seja as proteínas do soro do leite, os whey, se falta proteínas na sua dieta. Ah, não, professora, eu tenho uma dieta pobre em proteínas. Eu não gosto de grãos, eu não consumo carne, não gosto de ovo. Então, eu tenho uma dieta muito pobre em proteínas. Nesses casos, ou até consumo proteínas, mas eu sou um atleta, eu malho, então eu preciso de um aporte extra de aminoácidos para produzir proteínas nos meus músculos. Essas pessoas justificam elas tomarem suplementos à base de proteína. Agora, por exemplo, uma pessoa que já tem, né, um aporte adequado de proteínas na dieta, não tem por que ela tomar, seja colágeno, albumina ou qualquer outro suplemento proteico, se ele não é um atleta que está em ganho de massa muscular, ou se ele não é uma pessoa que tem uma dieta pobre em proteínas. Não faz sentido. É porque o que as pessoas, os leigos entendem, você que me perguntou isso, que a indústria cosmética induz um pouco a esse engano, que você toma o colágeno, que é uma proteína, né, maior até do que a beta-caseína, ele desce pelo seu trato gastrointestinal intacto, é absorvido no seu intestino e vai se depositar lá nos seus tecidos que estão flácidos. Você consegue entender agora que isso é um absurdo? Que qualquer proteína ingerida pelo trato gastrointestinal, quando chegar no estômago, no duodeno, ela vai ser quebrada em aminoácidos isolados. Seja ela a albumina do ovo, seja ela a beta-caseína do leite, seja ela o colágeno, não interessa qual é a proteína. Ao ser ingerida, ela vai ser quebrada em aminoácidos livres. Então, ó, eu não absorvo beta-caseína de maneira nenhuma lá no meu intestino. Eu vou absorver 209 aminoácidos. Por quê? Porque o processo digestivo vai separar um do outro. No final, eu vou ter 209 aminoácidos para eu absorver. A mesma coisa com o colágeno. Todas as ligações entre um aminoácido e outro dele vão ser quebradas na digestão. E no final, o que vai para a sua corrente sanguínea são aminoácidos. E o seu corpo vai usar esses aminoácidos não exclusivamente para produzir colágeno nos seus tecidos. Ele vai usar esses aminoácidos para produzir todas as proteínas que você precisa produzir no seu corpo. Receptores, proteínas da pele, queratina para o seu cabelo, para suas unhas. Enfim, ele vai usar esses aminoácidos, o nosso organismo, para produzir todas as proteínas que todas as células de todos os seus tecidos precisam. Não há uma produção direcionada de colágeno porque você tomou colágeno. Eu não sei se você está entendendo isso, que, por exemplo, se eu tenho valina e alanina no colágeno, e eu tenho valina e alanina na albumina, o meu organismo não sabe se essa alanina, se essa valina veio do colágeno ou veio da albumina. Valina e alanina são aminoácidos que compõem diversas proteínas. Eles entram na minha circulação sanguínea, o meu organismo não diferencia de que proteínas ele veio. Para o meu organismo são aminoácidos que ele vai usar para produzir suas próprias proteínas. Entendeu isso? Entendi, obrigada. Para a gente terminar, gente, vamos só falar das camadas aqui do trato gastrointestinal, porque muitas pessoas pensam que quando eu falo parede, né, e eu desenho a parede do trato gastrointestinal, eu ponho só um risquinho aqui, né? Tem gente que acha que a parede do trato gastrointestinal é fina, é simples. Não é, gente. Essa parede do trato gastrointestinal nosso tem 7 camadas de tecido. 7. Ó, vamos pensar que você pegou o trato gastrointestinal aqui no esôfago ou aqui no duodeno e fez um corte. Cortou o tubo, como se estivesse cortando uma mangueira. E agora você está olhando ele de frente. Ó, você está vendo o buraquinho aqui no meio, que é onde o alimento passa. E aqui é a parte externa do tubo. Tá bom? Eu quero que vocês entendam. Entre o local que o alimento passa e a parte externa do tubo, eu tenho 7 camadas de tecido distintas. Tá vendo que a parede do trato gastrointestinal é complexa. Não é uma paredinha fina, não é uma camadinha de células. São
7 camadas de células distintas, de tecidos diferentes. Para vocês conhecerem elas, ó, o alimento ele passa pelo tubo em contato direto com o epitélio. São células de revestimento, semelhantes às da nossa pele. Então, o epitélio é a superfície, é a camada de células que reveste o tubo e está em contato direto com o alimento. Então, ela é a camada mais interna do trato gastrointestinal. Então, o alimento, à medida que ele passa, ele vai escorrendo em contato com o epitélio. Atrás do epitélio, eu tenho uma outra camada de tecido muito rica, chamada de mucosa. Quem é a mucosa que está atrás do epitélio? É tecido conjuntivo, gente. Aqui eu tenho vaso sanguíneo, é rica em vasos sanguíneos, tem glândulas e é rica em células de defesa. Por que tem que ter células de defesa aqui na mucosa? Porque o trato gastrointestinal é cheio de bactérias. Se alguma bactéria que está aqui dentro do tubo atravessar o epitélio, assim que ela chega na mucosa, tem um monte de células de defesa para atacá-la. Então, em volta do epitélio que reveste o tubo, eu tenho uma camada de tecido rica em células de defesa, rica em vasos sanguíneos e em glândulas. Inclusive aqui, ó, esse é um exemplo de glândula que está na mucosa. As glândulas parietais e glândula parietal e pilórica. Inclusive chegam à submucosa. Ó, o final da mucosa tem células musculares, que eu chamo de camada muscular da mucosa. Cadê ela? Camada muscular da mucosa, ó, que é o finalzinho da mucosa. Essa região de células musculares separam a mucosa da submucosa. Submucosa é uma outra camada de tecido conjuntivo. Ela tem menos vascularização, menos células de defesa, menos glândulas, mas ela é rica em nervos, tá? Então a submucosa está inervada. Então ela tem inervação, tem nervos que controlam os tecidos, as células aqui da parede do trato gastrointestinal. No finalzinho da submucosa, eu tenho uma camada de células musculares circulares. Então, eu tenho uma camada de células musculares que revestem o tubo em círculo. Depois, eu tenho uma camada, ou uma segunda camada de células musculares que acompanham o sentido do tubo. Que a gente chama de camada muscular longitudinal, tá? Ficou ruim aqui, que eu errei a última letra. Longitudinal, camada muscular longitudinal. E, por fim, eu tenho uma membrana. É como se fosse uma capa que reveste o tubo do trato gastrointestinal. Essa membrana, essa capa em torno do tubo, essa capa conjuntiva, a gente chama de serosa. Eu quero que vocês pensem. Ó, se eu paro de produzir o muco aqui no interior do meu tubo, no estômago, vamos supor, né? O ácido estomacal começa a derreter. Qual que é a primeira camada de células que ele vai derreter, gente? Ele vai degradar? Epitelial. O epitélio. Logo em seguida, ele começa a corroer qual camada? Mucosa. Mucosa. O que tem na mucosa? Tem Células de imunes, defesa. Células de defesa, mas o que mais aqui, ó, em vermelhinho? glândulas, Vasos. Vasos. Quando corroer vasos, vai acontecer o quê? vai gerar sangramento. Sangramento. Vai ter hemorragia gástrica, vai começar a sangrar dentro do estômago. E aí continua corroendo, corrói a muscular. Qual que é a próxima camada? Submucosa, Submucosa. A submucosa está cheia de quê, gente? de nervos. Nervos. O que vai acontecer quando começar a corroer os nervos? O ácido começar a atacar os nervos. Aí vai endoidar tudo. O que acontece quando você pressiona um nervo, gente? O que você sente? O que você sente quando o dentista vai com aquele aparelhinho dele lá e Dor. dá um toquezinho no seu nervo? O que você sente? Não é dor? Quando a queimadura ácida, gente, chegar na submucosa e começar a danificar os nervos, aqui vai haver muita dor. O indivíduo vai sofrer dor em queimação
E dor nevrálgica, porque o ácido está danificando as estruturas nervosas que inervam a parede do tubo. Gente, se continuar corroendo, vai corroer a muscular circular, a muscular longitudinal, a serosa, e no final vai abrir o que na parede do estômago? Uma úlcera? Úlcera. Um buraco, né? Ele já é uma úlcera há muito tempo. Ó. Quando está superficial, só irritando o epitélio, ele ainda é uma gastrite. Quando ele vai escavando a mucosa, a submucosa, quando vira uma ferida profunda na parede, já é úlcera. Quando ele atravessa as 7 camadas, gente, ele abre um buraco, fura a parede do tubo. Qual o problema disso? Para a gente terminar. O trato As bactérias se aproveitam? Ó, o trato gastrointestinal é repleto de bactérias, micro-organismos, fungos. Se eu abro um buraco na parede do meu estômago, esses parasitas começam a sair de dentro do estômago e caem na minha cavidade abdominal. Eu vou ter uma baita de uma infecção. Eu vou infeccionar os meus órgãos aqui do abdômen. Se furar aqui no meu esôfago, eu vou começar a ter micro-organismos vão escapar de dentro do tubo para dentro do meu tórax. Eu vou infeccionar meu pulmão, meu coração, os órgãos do meu tórax. Então é muito perigoso uma perfuração do trato gastrointestinal, porque o interior do trato é ambiente externo, contaminado, cheio de micro-organismos. Se essa parede se perfura, esses micro-organismos vazam para dentro do corpo. E pior, o suco gástrico do estômago também vai vazar. E ele é ácido, lembra? Ele vai danificar o intestino, o pâncreas, as outras estruturas que estão aqui no abdômen. Então é muito perigoso uma perfuração da parede do tubo. Por isso que ela não é uma parede simples, ó. Ela é uma parede complexa, com 7 camadas diferentes de células. Esse desenho aqui, ó, adoro ele, mostra muito bem. Ele mostra o interior, o epitélio, a mucosa, a muscular da mucosa, a submucosa, olha os nervos aqui inervando, os vasos sanguíneos, aí mostra a muscular circular, a muscular longitudinal e, por fim, a serosa. Isso é a parede do tubo digestivo decomposta em todas as suas camadas de tecido. É uma parede complexa, tá? O alimento passa aqui dentro, ó, em contato unicamente com o epitélio. Mas existem várias outras camadas de células formando a parede do tubo. Certinho? Certo, aí o TGI é formado por essas 7 camadas e, no entanto, pode ser que os órgãos tenham quantidade diferente, por exemplo, um tem mais muscular, outro mais serosa. Sim, nos esfíncteres, por exemplo, a camada muscular é mais espessa. Por isso que o esfíncter é uma estrutura muscular mais avantajada, mais volumosa. Mas pode haver diferenças. Por exemplo, uma região onde tem muita secreção, a camada mucosa pode ser mais espessa, porque tem muita glândula, ou porque tem muita célula de defesa. Então, ela pode ser mais larga em uma região do que na outra. Mas as 7 camadas estão presentes do esôfago ao reto, tá? Todo o trato gastrointestinal tem essas 7 camadas. A espessura delas pode variar, mas as 7 camadas estão presentes em todas. Pessoal, quem for saindo, vai pondo o nome e o curso aqui, por favor. E quem tiver pergunta, pode continuar fazendo as perguntas. Mais alguma pergunta? Professor, você poderia repetir essa questão das 7 camadas aí de novo, por favor? Da espessura ou quais são as 7? Quais são elas? As 7, né? Ó, você prefere olhar aqui nesse desenho? Ó, tem elas aqui também, tá? Esse desenho tá muito clarinho, muito sem graça. E tem elas aqui. Você prefere ver elas aqui ou aqui no desenho no desenho que eu mandei? Onde você acha mais fácil de visualizar? Ó.
Não, no seu desenho é mais fácil. Ó, são 7 camadas, então. A primeira, que é a que está em contato com o alimento, que é o interior do tubo, é um epitélio. É uma camada de revestimento, células de revestimento, igual a pele. Depois tem a mucosa. A mucosa é rica em vasos, em células de defesa e em glândulas. A mucosa termina com uma camada muscular fininha, que é a muscular da mucosa, camada 3. A quarta camada é a submucosa. A submucosa tem bastante nervos, tá? Ela é inervada. Os comandos do sistema nervoso central, ele envia aqui, ó, para a submucosa, e isso ela controla a secreção das glândulas, controla a irrigação sanguínea, tudo isso é controlado pelo sistema nervoso. A produção de soluções digestivas. Depois da submucosa, eu tenho uma camada de músculos que ficam circulando o tubo. É como se você pegasse uma mangueira e passasse uma fita em volta dela. A camada muscular circular. As outras células musculares, elas não estão em círculo. Elas estão no sentido do tubo. Então, elas estão caminhando junto com o tubo, na mesma direção do tubo aqui, ó. Elas não estão circulando o tubo, elas estão indo paralelas ao tubo. E por fim, é o acabamento, né? É a camada externa do tubo. Essa camada externa, que é uma membrana delgada, conjuntiva, chamada de serosa, que é a última camada do trato gastrointestinal. Essa camada, ó, ela está voltada, aqui no esôfago, ela está voltada para o tórax, do interior da nossa caixa torácica. Aqui no estômago, no intestino, essa camada serosa está voltada para o interior da cavidade abdominal. Está voltada para dentro do abdômen. Já o epitélio, ele está aqui, né? Ele é a camada interna do tubo. Ele está voltado para o interior do tubo, para onde passa o alimento. Tá certo? Certinho, obrigada. Professor, Oi. só retomando, você falou que o ácido que acidifica o próprio ácido do estômago é o ácido clorídrico? O ácido que acidifica o suco gástrico é o ácido clorídrico. Ah, certo. Tá? O ácido que é produzido, né, pelas células estomacais, especificamente pela célula oxíntica ou parietal, é o ácido clorídrico. Professor, Oi. é todo o trato gastrointestinal que produz o muco? Sim, o muco é produzido nele todo. Em algumas regiões ele é mais volumoso, né, no estômago, para proteger do ácido. Lá no intestino grosso, para ajudar a formar o bolo fecal e para ajudar a deslizar as fezes, né, que são sólidas, pesadas, mas ele está presente em todo o trato gastrointestinal. Essa é uma generalização que não está errada. Todo o trato gastrointestinal tem células mucosas produzindo muco alcalino. Certo.